Boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita, boa noite a todos. Vamos dar início a mais um estudo, do Evangelho. Hoje eu vou fazer um texto que é uma prece que é um texto, que está um pouco grande, então fica valendo pelas duas coisas. É uma prece pela família do André Luiz. A minha família, Senhor, é um pequeno jardim plantado entre as tribulações do mundo e onde colho diariamente as flores da alegria e as bênçãos do refazimento. Quando juntos, a vida corre harmoniosa e serena, qual se fôssemos um pequeno mundo à parte, isolados do torvelinho humano pelos laços inquebrantáveis da simpatia, do carinho e da compreensão mútua. No entanto, sei que tudo se transforma, se altera, se dilui, se recompõe nem sempre da forma como desejamos. Aqueles que eu amo, Senhor, hoje amparados em meu coração pelos laços de sublime afeto, amanhã poderão se encontrar em experiências das quais não me será permitido fazer parte. Enfrentarão talvez tempestades, angústias que não poderei aplacar, por mais queira. Encontrarão desenganos que meus cuidados serão incapazes de afastar. Conhecerão, quem sabe, pessoas que os levarão para longe de mim, deixando um ninho vazio e lembranças apenas de um tempo feliz e melhor. Hoje, quando olho para minha família e me embriago entre afagos e carícias, não devo mais esquecer que eles, assim como eu, te pertencem, para que tu, divino condutor, os guie pelos caminhos que melhor lhes auxiliem a evolução, caminhos estes que nem sempre serão os meus caminhos. Por isso, embora grato pela felicidade que me proporcionastes, ao permitir que tantos corações queridos renascessem junto de mim, rogo-lhe não permita que o egoísmo me exole, com eles em meu ninho de amor, transformando-os em bonecos de deliciosa manipulação e fazendo-os sofrer mais tarde, quando o vento da provação afastar para bem distante a minha possibilidade de protegê-los, agravando com isso os sofrimentos que porventura venham a experimentar. Rogo-lhe, Senhor, igualmente, que eu jamais deixe de anotar junto a mim os outros irmãos de jornada, nem sempre aquinhoados pela mesma sorte, a vagar desprovidos do pão, da ternura e do bálsamo do amor e da compreensão. Abra meus olhos, Pai, para que a vida em torno, a fim de que eu assinale a presença de tantas outras almas merecedoras de todo o meu carinho e atenção, do modo como eu dispenso carinho e atenção aos meus familiares, para que um dia, quando chegar o momento de entregar os meus amados à vida, eu não sucumba, infeliz e vazio, entre o remorso, a saudade e a solidão. Assim seja. Em breve. Então, isso, vamos falar hoje de família. Então, a gente está finalizando esse capítulo 12, que a gente está estudando essa passagem que Jesus traz, faz uma pergunta, que o Luiz comenta que é avançado, para aquela época em que a única perspectiva que se tinha, na época só se falava de uma família consanguínea, não existia essa perspectiva de uma família espiritual. Era mais falado sobre os laços do corpo físico. Então, Jesus está propondo, com essa pergunta que ele faz, uma reflexão sobre essa família universal, sobre a família espiritual. Porque tudo que Jesus dizia estava muito além do seu tempo, mas essa passagem causa um estranhamento maior, que ele está dentro de um ambiente doméstico, numa casa, onde ele já estava fazendo uma pregação, e de repente alguém vem avisá-lo, vem alertá-lo que a sua mãe e os seus irmãos estavam do lado de fora querendo falar com ele. Então, nesse contexto, a gente já estudou até agora, que elas estavam do lado de fora da casa, usando essa metáfora, ou seja, não tinham assim afinidade. Estar do lado de fora significou, a gente já estudou que embora fossem parentes, não tinham afinidade. Então a gente pode ter um vínculo com Cristo, no caso da passagem consanguínea, do caso dos familiares, mas também em relação a toda a cristandade que tem com ele um vínculo religioso, isso não significa que tem uma afinidade às ideias dele. O fato de você estar por perto não significa que está seguindo, Então, às vezes, a nossa
experiência religiosa é uma coisa muito, né, convencional, que a gente às vezes, todo mundo precisa ter, mas diz, eu vou ter religião porque todo mundo tem, ou então a minha família é espírita, então também é você, ela vai seguindo, né? Então vai e cria um círculo assim de automatismo, de vivência, né, religiosa. E aí é onde o Aloysio fala, nunca você faz aquela pergunta que Jesus fez aos seus seguidores, né? Depois da perseguição de João Batista. Que buscais? Então, a gente já até estudou um pouco isso, né? Se você vai na casa espírita, aí até fala, né, que devia ter em todas as frentes, né, todo lugar que você fosse, não só nas casas espíritas, se você vai num templo religioso, o que você está buscando? E a gente já falou outras vezes, né, que geralmente você vai lá para quê? Para pedir, né, e não para levar a luz. Você vai buscar, mas não leva. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? O que você quer? Qual a sua expectativa em relação a Jesus? O que você está buscando, não é? Entre a minha visão de espiritualidade, de mundo, e a visão do Cristo de espiritualidade, tem uma harmonia? A gente pensa igual ao Cristo? Elas combinam? Então ele fala assim: se sim, aí eu entendo a espiritualidade, o amor de Deus, a maneira de Jesus entender a caridade, como Jesus entendia. Aí eu posso dizer, então eu estou com Cristo, do lado de dentro da casa. Então, aí você está falando a mesma língua, né? Quando começou, né, esse estudo, e falando desse questionamento arrojado do Cristo, né, que ele foi falar de família espiritual na época que as pessoas só tinham A essa família questão consanguínea, né? mesmo da consanguínea, né, da questão da parentela. Aí eu fiquei imaginando se hoje a gente não tem essa mesma estranheza. Se eu já tenho a visão de que essa família parental são apenas experiências necessárias para que eu amplie esse meu vínculo para a família espiritual. E se a gente já consegue ver o outro mesmo como um irmão, dentro desse aspecto da paternidade, né? Então, quando ele fala assim, que buscais, e aí eu fiquei imaginando isso, né, na minha vida, como de todos nós, né? O que a gente realmente busca? Eu busco só a afinização com esta família aqui, mais próxima, ou eu já estou entendendo o seu filho como parte da minha família também, ou do meu vizinho, e o outro, e assim, né, entendendo essa família espiritual com maior abrangência, né? Eu acho que a mesma estranheza que eles deviam ter sentido na época, a gente ainda continua sentindo. Porque se aqueles familiares estivessem com ele, estariam lá dentro, né? Não estariam chamando ele, né? Você vai falar, né? E aí, na semana passada, a gente estudou a questão de falar contigo, né? Eles querem falar contigo. Então, falar contigo no sentido de falar com o quê? Com sentimento. Como que você fala com Cristo? Com o coração, não é com a razão. E, então, a Maria, né? Os irmãos estavam do lado de fora. Jesus estava dentro da casa. E aí eu fui buscar lá em Marcos, porque eu assisti algumas palestras. Então, por exemplo, tem duas situações. Por exemplo, Maria. Porque a gente fala assim, Maria era um espírito evoluído, com certeza. Mas quando ela era adolescente, quando o anjo Gabriel veio falar com ela, que ela ia ser a mãe, né, a mãe do Filho de Deus, a anunciação, primeiro que foi um anjo que falou com ela. Segundo que ela era jovem, ela devia ter 13, 15 anos, tinha uma pureza, vamos dizer assim, não tinha aquele medo, né? Ela não tinha uma questão, ela não era mãe ainda, era mais jovem. Então, prontamente, ela aceitou. Mas agora, pelo que a gente está entendendo que estava acontecendo, houve alguma situação com os irmãos, e os irmãos é que chamaram Maria, o Jesus está lá fazendo alguma coisa, nós precisamos lá resolver, aí tem isso aqui para resolver. Então ela já ouviu, já ali,
Primeiro que não era um anjo falando, eram os irmãos. E segundo que ela já era mãe, então ali ela já agiu no sentido de proteger, de sentimento materno, de proteger o filho, porque ela achou que ele estava em risco. Então, em Marcos, no capítulo 3, 21, fala assim, olha como é interessante. Quando seus parentes ouviram falar disso, esse disso, se você vê os capítulos anteriores, é porque Jesus estava fazendo as curas, estava chamando as pessoas para segui-lo, né? Porque é logo depois que ele apresenta os apóstolos, que ele está dentro da casa, que já está fazendo as curas, né? Então ele fala assim, ó, quando seus parentes ouviram falar disso, saíram para o prender. Ou algumas traduções falam apoderar-se dele. Ou seja, eles queriam dizer para ele parar de fazer aquilo porque era uma loucura, né? Porque diziam, ele está fora de si. Quer dizer, é que eles estavam ali, tanto os irmãos quanto Maria, tentando impedir Jesus de continuar aquilo que ele estava fazendo. Por quê? Porque eles não concordavam, porque eles achavam que aquilo era uma loucura. E realmente era perigoso. Então, então hoje, o versículo que nós temos hoje é esse aí, né? Da 48. 40, capítulo 12, versículo 48. Em resposta, disse ao que lhe falava: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Então, a gente analisou ao longo desses últimos estudos essas expressões do lado de fora, vimos como falar com Jesus, e hoje nós vamos avaliar, né, os dois substantivos que classificam aquelas pessoas que estavam do lado de fora como parentes consanguíneos de Jesus, né, que é a palavra mãe e irmãos. Por quê? E vamos analisar juntos por quê? Porque ela significa o quê? A família. O que a família ali naquele contexto, o parentesco que eles tinham com Jesus, e como ali, né, a gente já falou nos outros estudos que a gente vai desconsiderar que era Maria, que era um espírito superior, porque ali ela estava agindo mais mesmo como mãe, e os irmãos realmente eram irmãos que não tinham essa afinidade com Jesus, não estavam assim tão próximos. E aí no próximo, ele já está falando que no próximo estudo a gente vai falar da parentela espiritual, né? Mas hoje a gente vai se ater aos parentes consanguíneos. E aí a gente sabe, né, que o parentesco material não é uma garantia de você ter uma afinidade espiritual. Afinidade. Ser parente não significa que você está no mesmo lugar mental e que é capaz de dialogar com aquele coração do outro a nível espiritual. Vamos falar da convivência familiar, dos mais próximos aos mais distantes. Então, o Aloysio vai trazer do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, que fala: honrai vosso pai e a vossa mãe. Mais especificamente, o item 7. Por quê? Esse item vai comentar justamente essa passagem, em que Jesus pergunta, né, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos. Então, ele fala o seguinte: pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Aí você fica pensando assim, bom, mas como assim um irmão não gostar do outro? Acontece isso? Como que pode dois irmãos que nasceram assim do mesmo útero não ter uma afinidade? O que a gente assombra é que nesse caso, esse irmão era Jesus, né? Então a Luísa até comenta, imagine Jesus, a pessoa não ter essa afinidade com Jesus e desencarnar descobriu que esse irmão era Jesus. Então, é possível que eles até tenham vindo justamente para testemunhar que isso é possível. Que é possível você ter irmão, porque Jesus veio assim, de uma forma para provar que tudo é possível. Mesmo ele tendo irmãos e uma família que era contra, ele conseguiu fazer. Então a Luísa vai perguntar: o que determina a afinidade ou não com alguém é a evolução dessa pessoa? Depende da perspectiva. Pode ser que eu não me afinize com meu irmão porque ele é moralmente muito inferior. Aquilo que eu já tenho adquirido de caráter, ou pode ser que não me afinize com ele justamente porque ele pode ser o contrário. Às vezes você não sabe quem está num patamar
superior ou inferior, né? Um pensa de uma forma rasteira, o outro de uma forma mais superior. Mas também pode acontecer de termos duas pessoas no mesmo patamar e ainda assim ter uma rivalidade. Como se fosse farinha, ele fala assim, ó, como se fosse farinha do mesmo saco, com os mesmos defeitos. Mas justamente por isso é que não acontece a sintonia. Às vezes, justamente por eles serem iguais, é que não acontece a sintonia. Pode ser alguma coisa do passado, de outras encarnações, ou até do presente. É complicado para dar o diagnóstico porque a gente tem o véu que cobre o passado, então a gente não tem muita noção. Então, a relação, às vezes, que já era complicada por alguma situação vivida anteriormente, em outras encarnações, mas pode ser alguma coisa também do presente, que até que nessa encarnação foi agravada. Por escolha nossa, com certeza, né? Então, os defeitos, assim, o egoísmo, a vaidade, dos dois vão criar uma nova situação, que vai reforçar essa antipatia. Por isso que eu acho que é importante, quando você tem alguma antipatia em relação a alguém, você não pode alimentar, porque pode ser uma coisa do passado, mas você pode reforçar ela ou não. Você tem que tentar fazer com que essa antipatia não, não aumente, pelo menos, né? Já que você não consegue eliminar, que pelo menos não aumente. Eu estou comentando aqui o do Evangelho, né? Que o Kardec comenta. Dos irmãos estranhos, né, que não estimavam. Né? Então, essa passagem vai comprovar para nós, espíritas, que Jesus realmente tinha irmãos, filhos da mesma mãe, mas não é possível saber mais detalhes, porque por conta de não saber se José, quando que José desencarnou, se Maria se casou de novo, mas também não é algo que seja assim tão importante de ser investigado. E os irmãos também permanecem anônimos, né, nessa passagem, mas com certeza com pessoas que não aceitavam Jesus. A passagem deixa isso muito claro, né? Porque todo mundo esperava o quê? Que Jesus fosse um filho de sacerdote, né? E de repente ele vem como um humilde carpinteiro, né? Numa região pobre da Galileia. Então, É interessante ressaltar aqui, né, que até mesmo o fato dele ter uma família e os problemas oriundos da convivência familiar, né, é exemplo para nós, porque provavelmente esses irmãos vieram mesmo para mostrar, assim, que ele também tinha dificuldades a nível de convivência, que ele não era o tempo todo compreendido, aceito, que os irmãos achavam que ele era estranho. Né, o fato deles ficarem indo lá de fora, né, insistindo para falar com ele, estão mostrando claramente assim, que eles não comungavam dos mesmos ideais. Né? Então, são as questões da vivência que a gente tem hoje. porque todas as disputas familiares, assim, ou qualquer outro tipo de disputa, eu vejo, elas têm esse início emocional de, de, de energias que se batem, de antipatias, mas depois elas acabam se concretizando em partes materiais, por disputas, né, de bens, ou de coisas, ou de pessoas, mas o início de tudo geralmente é uma coisa mais assim, a nível emocional. Né? Aí ele continua aqui, ó, os espíritos pouco adiantados não lhe compreendiam a missão, tinham por excêntrico o seu proceder e seus ensinamentos não o tocavam, não os tocavam, quer dizer, eles reencarnam, né, justamente para que Jesus possa dar essa lição, que Jesus não tinha uma família perfeita, mas que isso não impediu de realizar a sua missão. Ele tinha um corpo igual ao nosso, transpirava, chorava, sentia fome, teve problemas familiares como todos nós. Com a diferença qual que é? A postura dele em relação ao estudo, né, à família. O que é fato, em suma, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão, quando aparecia a família. Quando Jesus ia, né, Jesus ficava muito fora, mas eles não enxergavam ele como um membro da família. Então, eu lembrei do capítulo do Boa Nova, do Bartolomeu, né? Que Jesus fala muito com ele sobre isso, né? Porque o Bartolomeu está lá triste, aborrecido,
E até o capítulo chama A Bom Ânimo, né? convivência familiar, né? Que aí ele vai reclamar que a mãe dele tinha morrido, que os irmãos chamavam ele de vagabundo, que o pai não reconhecia. E aí tinha os comerciantes também, ele era todo assim complicado, né? E aí Jesus vem falar com ele aqui, ó, que tem uma frase bonita que ele fala assim, a verdade não exige, transforma, né? Então ele fala, quem que pega... Aí ele fala assim, não será justificado a tristeza quando perdemos um ente amado? E Jesus responde, mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Então ele vai falando aí no fim, quando ele volta para casa, depois que ele conversou com Jesus, que Jesus acalmou o seu espírito, né? Ele vai falar assim, ó, lembrava-se de haver perdido a afetuosa genitora, porém com mais amplitude quanto aos desígnios da providência divina. Refletiu, Deus não era pai e mãe dos céus? Recordou os contratempos da vida e ponderou que seus irmãos pelo sangue o aborreciam e caluniavam. Entretanto, Jesus não lhe era um irmão generoso e sincero? Passou em revista os insucessos materiais. Contudo, que eram as suas pescarias ou a avareza dos negociantes de Betsaída e de Cafarnaum, comparados à luz do reino de Deus que ele trabalhava por edificar no coração? E aí ele vai chegar em casa, né? Sua alma agora já estava clara. Aí ele atravessa o lago pensando, né? Quando ele entra em casa, seus irmãos dirigiram impropérios, acusando-o de mau filho, vagabundo, traidor da lei. Bartolomeu, porém, recordou o evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar aos seus irmãos. Em vez de reagir asperamente, como de outras vezes, sorriu-lhes com bondade. Seu pai o acusou igualmente, escorraçando-o. O apóstolo, no entanto, achou natural. Seu pai não conhecia Jesus, ele o conhecia. Não conseguindo esclarecê-los, guardou os bens do silêncio. Depois de repousar alguns momentos, tomou suas redes e demandou para a barca. Os companheiros de serviço, teve para todos os companheiros de serviço uma frase consoladora e amiga. O lago como que estava mais acolhedor e mais belo, e seus camaradas de trabalho mais delicados e acessíveis. De tarde não questionou com os comerciantes, enchendo-lhes, aliás, o espírito de boas palavras, atitudes cativantes e educativas. Bartolomeu havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria. Todos os observavam com admiração, exceto Jesus, que conhecia com júbilo a nova atitude mental do seu discípulo. Então, quer dizer, uma conversa com Jesus transformou a tristeza dele num ânimo. Eu acho esse capítulo muito bonito. É um capítulo que, quando você está assim para baixo, você lê porque é revigorante, né? E é importante, assim, quando ele cai em si, né, com os ensinamentos do mestre, ele passa de... É o que a gente faz de errado, né? Continua errando muito nesse sentido. Porque você quer mudar a conduta do outro, ao seu ponto de vista. Não, ele caiu em si, mudou a conduta dele dentro da visão de Jesus, né? Com o coração, o entendimento do coração. Então a lição penetrou o coração dele e ele foi capaz de se transformar. O exemplo que o Luiz dá também é legal que ele fala. Dois irmãos que estão numa casa, numa faixa de ódio, que se detestam, reencarnam juntos, mas estão ali, né? Na mesma antipatia. Aí, de repente, chega um terceiro irmão, que não vibra na mesma faixa, que é diferente, que seria um espírito mais evoluído, ele se transforma no instante. Era a figura de Jesus. Ele fica estranho aos outros, porque vibrava num patamar diferente, né? E aí o Aloysio vai trazer... Porque o que determina essa afinidade, né, é a evolução espiritual desse alguém. Em alguns momentos é o que vai determinar, sim e não. Porque no caso aí que você cita, né, os dois estavam no mesmo patamar o quê? De inferioridade. Chegou um terceiro, aí o terceiro que ficou estranho, porque estranho. Aí os dois se afinizaram na inferioridade, né? E o quanto que isso acontece mesmo, né? É verdade. Eu não converso com você, mas se chegar o outro um pouquinho mais elevado, eu começo a conversar para debater o terceiro. Esse cara tá diferente, tá? Não tem não. Aí ele vai trazer dois exemplos, né, da literatura espírita,
para ver como que um discípulo direto de Jesus reproduzia na sua vida familiar as mesmas lutas que Jesus vivia, quer dizer, dizendo que é possível, né, a gente ter essas condições, mas um deles é o livro 50 anos depois, o primeiro, que é a Célia Luz. Você quer falar da Célia? Ah, a Célia, né, ela tinha um vínculo, né, já tinha o vínculo com Cristo de outros orbes, né? E ali no livro retrata ela, o avô e o pai. Então ela tinha afinidade, né, com quem? Com o avô, e apesar de amarem o Elvídio, que era o pai, né? Então eles tinham dificuldade. E aí ele, em determinado período, né, ela vai conviver com o avô, em virtude de uma situação que surgiu, né? E aí o avô começa a querer sondar, né, aquilo que ela estava sentindo, porque o pai encaminhou para que o avô, como ela tinha essa afinidade, né? E aí é muito bonito o diálogo, né? Aí ela falando do pai, né? Sim, continuou a jovem, talvez meu pai não me pudesse compreender inteiramente. Por quê? Porque estavam em patamares diferentes, né? Ele jamais poderia ouvir-me satisfatoriamente sem um protesto enérgico de sua alma. Entretanto, eu continuaria a amá-lo sempre, ainda que o seu coração não me entendesse. Então, ela falando com o avô do relacionamento com o pai, né? Então, filhinha, por que negastes a Elvídio as tuas mais íntimas confidências? O avô perguntando por que ela negou o pai, né? Essa conversa Que que contou ela para estava ele e não tendo com o contou para o avô, pai, né? né? É. Tentei fazê-las um dia, quando ainda nos encontrávamos na Judéia, mas compreendi imediatamente que meu pai julgaria mal as minhas palavras mais sinceras, percebendo então que a verdade, para ser totalmente compreendida, precisa ser tratada entre corações da mesma idade espiritual. Isso aqui é lindo, né? Olha só, a verdade, para ser totalmente compreendida, precisa ser tratada entre corações da mesma idade espiritual. Mas, filha, onde coloca agora os laços sagrados da família? No amor e no respeito com que sempre os cultivei. Entretanto, avôzinho, no campo das ideias, os elos do sangue nem sempre significam harmonia de opinião entre aqueles que o céu uniu no instituto familiar. Venerando e estimando a meu pai no meu afeto filial e no respeito às tradições de seu nome, exposei ideias que a seu espírito não é possível aderir por enquanto. Achei interessante também que ela tenha compreensão o que é um espírito mais evoluído, né? Ele respeita o patamar evolutivo que o outro está, mas tem a compreensão que vai chegar uma hora que ele vai avançar, né? Então, quer dizer, o pai não tinha condição de entender aquelas ideias dela naquele momento. E ela era uma Mas adolescente, né? Uma é, adolescente, o pai era adulto, ela apaixonada, né? Ela era apaixonada pelo Ciro, que era um um escravo, né? escravo judeu, cristão, e o pai não aceitou, porque ela se apaixona nele, porque acho que ele resgata ela do mar, né? Ela cai no barco, e ele a Ela resgata, ela cai se no apaixona mar e por ele ele, resgata, ela e se ele ainda manda apaixona. dar uma surra nele, né? Manda açoitá-lo. E como que espírito é esse que aceita, né, essa situação e ainda não só aceita, como entende, né? Entende e compreende que o pai um dia vai entender, né? Talvez e aí assim até essa visão de reencarnação dela, né? De saber que talvez não É. fosse agora, né? Interessante. Pode continuar. Aí ele pergunta, né? Mas que queres traduzir por idade espiritual? O avô perguntando, né? Que a mocidade e a velhice, quais as vemos no mundo, não podem significar senão expressões de uma vida física que finda com a morte. Não há moços nem velhos, e sim almas jovens no raciocínio. Vou continuar aqui.
não há moços nem velhos, e sim almas jovens no raciocínio ou profundamente enriquecidas no campo das experiências humanas. Então, quer dizer, ela tinha essa visão clara do que tudo que estava acontecendo, né? Mas ela caiu. Então, se você tenta falar alguma coisa com uma criança sobre física quântica, ela não vai entender. Né? É um diálogo. As crianças não têm essa mesma idade cognitiva. A distância espiritual entre ela e seu pai era muito grande, mesmo que cronologicamente fosse ao contrário. Né? Então, espiritualmente, ela era mais velha do que ele. Por isso que Jesus esperou estar sozinho com Nicodemos para falar da reencarnação, não falou com a multidão. Depois, quando foi aprofundar e falar da lei kármica, que é um assunto mais profundo, ele já esperou os discípulos, né? Só quando Nicodemos já tinha ido embora. Você caiu um pouco aí, você viu, né? Caiu. Deu uma confusão aí, ficou sem som, ficou parado. Ficou parado aí, eu continuei aqui. Tá? Aí, deixa eu ver onde que ele vai agora. Então, eu achei, sabe o que eu achei interessante também? Quando ele falou, né, da questão reencarnatória aí, né? Que o avô, o Quinéio Lúcio, seguia o Ney Lúcio, né? Que é o autor espiritual do Chico, né? Das mensagens. E também o Arthur Joviano, que é o pai do Rômulo Joviano, né? Que foi patrão do Chico lá na Fazenda Modelo, onde houve a psicografia dos romances, né? E ele deixava, então, né, o Chico? Psicografar no fogão, né, da fazenda. Então, isso aí é muito grandioso, esse aspecto, para a gente entender que nada acontece por acaso. Deus reúne essa família espiritual e esses vínculos vão se aprofundando, né? E eles trabalhando por nós, para trazer até nós essa mensagem do Evangelho, né? Então, é muito bonito a gente ter esse entendimento, né? Então, quando ela fala do pai, do Elvídio, aí eu fiquei pensando assim, né? Por enquanto, ele não é capaz de entender. Quem seria o Elvídio depois? Provavelmente alguém que já se redimiu e já está trabalhando aí Essas também. alturas, né, se Deus quiser, já evoluiu, né? Então ele fala que a gente tem que ter esse entendimento de não ficar, porque ela podia ficar brigando, podia ficar discutindo. Então a gente passa muito por essas situações, né? De você ter, ele dá o exemplo, por exemplo, de alguém que gosta de assistir programas violentos na casa, que tem alguém, né, que gosta de assistir algum programa de TV que traz vibrações ruins, o que adianta você ficar brigando com ele? Né? Você pode falar uma vez, pode aconselhar, mas se a pessoa não quiser, se ela ainda está afinizada com aquilo, você ficar brigando com ela só vai somar mais energia negativa na casa. Então, ele fala, ó, ele dá o conselho. Se você não consegue, se ele continua achando que aquilo é que ele gosta e que ele quer, deixa ele assistir, você vai para um outro lugar e faz uma prece, ou assiste uma palestra edificante, ou lê um livro, e aí você já está com 50% da vibração melhorada, né? Porque se você entrar em conflito, você só vai conseguir o quê? Ficar 100% desafinizado, né? Aí vai ficar a É casa toda em importante pé. não insistir, né, quando o outro não está pronto. Vai ter o tempo dele. Assim como também, eu fico pensando assim, porque eu tenho muito isso, né, às vezes de cobrar do outro, mas aí eu fico, quando eu tenho esse orgulho exacerbado e essa prepotência, eu falo assim, mas Jesus pode estar tendo o mesmo sentimento que você está tendo em relação ao outro, ele pode estar tendo em relação a você, né? Porque a gente, o tempo todo, a gente não tem essa evolução ainda que a gente supõe ter, né? Então é muito sério. É porque ele cita até o capítulo 17 do Livro dos Espíritos, né? Não, acho que é do Evangelho, né? Que fala dos bons espíritos. Existem jovens recém-saídos da adolescência com grande maturidade do senso moral, o que determina que um espírito ainda que materialmente jovem seja espiritualmente mais maduro do que o resto da família é a sua maturidade de senso moral.
o que é certo e o errado na convivência com o outro. E aí ele vai falar da psicologia, né? Hoje em dia existe o QI, né? Que é o que é de inteligência, né? Mas existe também o QE, que é emocional. Existe o coeficiente intelectual e o coeficiente Emocional. emocional. E a gente já ouve falar, já há muito tempo já até, do QS, que é o quociente espiritual, né? Que é de spiritual em inglês. Que pessoas que têm um temperamento mais fácil de lidar, que se adaptam com facilidade, né? Com tipos psicológicos diferentes. E esse QS já é bem estudado até, já tem estudos sobre ele, que é uma pessoa que tem mais espiritualidade, ela também tem, as empresas hoje já trabalham nesse nível, né, para contratar pessoas, né. E aí não tem que haver, assim, exatamente, não o número de reencarnações, né, porque é impossível saber quem teve mais encarnações, né. O que se vai medir quando a gente fala de maturidade de senso moral é quanto que ela aproveitou essa reencarnação. Aí eu lembrei, é interessante que ele cita, né, que Jesus teve o livro Consolador no capítulo Foi um dos 5, poucos espíritos, né? que evoluiu, né, de forma reta, né? E eu sempre quis saber onde estava escrito isso, porque há muito tempo, numa palestra que eu assisti da Angélica, né, aquela Angélica, era Angélica que ela chamava, eu esqueci o nome dela completo. E ela falou isso. E aí eu até fiz um desenho, porque a gente... Depois eu vou tentar mostrar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Assim. Está apresentando? Tá. Né? Uhum. Então aqui eu quis mostrar a família espiritual, né? A família espiritual, que seria essa aqui a família, aqui na Terra, e a família espiritual que a gente tem. Mas na realidade o que eu quero mostrar mais é isso aqui. É um desenho bobo que eu fiz, foi à mão mesmo, para a gente mostrar essa aqui é a nossa evolução. Que a gente vai, né, na primeira espiral ali, a gente já em espiral, vai subindo, sempre em espiral. Tá dando para ver o mouse também? Tá. Peraí, esse é outro desenho que eu fiz, outro ficou pior. Então, por exemplo, você vai subindo. Só que nessa primeira coisa, nessa primeira espiral aqui, você fica às vezes várias vezes, porque você não tem força ainda suficiente para passar para a segunda espiral. Então, gente, para. Então, Mudou. muitas vezes, você às vezes pode ser que em várias encarnações você fica só nessa primeira, até que um dia você tem força, vontade suficiente para trocar de espiral e ir subindo. Por isso que a gente sobe lentamente, né? Que é até você mudar de fase. Mas Essa Jesus, evolução nossa em espiral está lá no livro Problema do Ser, Destino da Dor, né? Leon Denis que fala isso. porque Ele você passa explica bem isso várias no livro. vezes, várias encarnações na mesma espiral, até que você passa para outra, entendeu? Vai. E aí, Jesus não, Jesus foi em linha reta. Ele não passou por essas, era um espírito mais tão evoluído que ele fez, não Aproveitou evoluído, que melhor, ele né? fez escolha melhor, né? Que ele fez escolhas melhores. Então, a gente também tem essa possibilidade. Tudo que Jesus, né, quando Jesus falava, vós sois deuses, né? Tudo que eu fiz vocês podem fazer igual ou melhor, é porque tudo é uma questão de escolha mesmo, de vontade. Né? A gente A não tem. nossa questão é porque a gente vai, o zigue-zague é muito grande, né? Um dia você está lá em cima e você não tem a vigilância suficiente, com um segundinho você reincide no erro, alimenta velhas viciações, né? E ela E no Jesus não, ele, uma a vez questão é que ele que fez tomava a escolhas decisão, melhores que a nós, né? vontade foi embora. O livro Consolador fala, ó, todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere ao problema da dor? Aí a resposta,
Todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas após as quedas do passado, com exceção de Jesus Cristo, fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus, em cujas mãos angélicas repousa o governo espiritual do planeta desde os seus primórdios. Quer dizer, por que ele ganhou? Ele nasceu diferente? Deus fez, não seria justo se Deus o fizesse diferente. Então Deus o fez da mesma forma que fez qualquer outro espírito. A diferença é que ele fez, ele evoluiu porque fez melhores escolhas, né? É o querer, a vontade. Ou seja, qualquer um de nós pode fazer. Até ele fala assim, quer dizer que isso dá uma certa angústia, né? Porque ele fala assim, então quer dizer que se até a semana que vem eu posso eliminar todas as minhas antipatias só porque eu quis, né? Mas isso vai ser contabilizado, né, na sua conta. Até o final do ano, ele fala, até o final do ano eu posso ser, no meio familiar, um espírito estranho moralmente, acima dos demais? Pode, se eu quiser, né? Então, é só quando todo mundo estiver brigando, você fizer silêncio, quando todos estiverem se odiando, você fazer uma prece. Quando todo mundo aí fala do bife, né? Você ficar, todo mundo brigando por causa do bife, você ficar com arroz e feijão. E aí você vai se separando, né? Vai virar aquele estranho no sentido moral. Que ele vai falando que vai se santificar. Que santificar em hebraico significa aquele que é distinto, que é diferente, que se separou à parte, né? O livro dos Espíritos, na questão 619, que fala da lei divina e natural, a pergunta é interessante, porque fala assim, Deus deu a todos os homens um meio de conhecer a sua lei? Né? Porque talvez a gente tenha a ideia errada, assim, não, Jesus foi um privilegiado, né? Não, nada disso. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens do bem e os que querem pesquisá-la são os que melhor a compreendem. No entanto, todos irão compreendê-la um dia, pois é preciso que o progresso se realize. Então, a gente vê claramente aqui o poder o quê? Da vontade. Foi o que aconteceu. Ela está aí, disponível para qualquer um de nós. Mas o que eu tenho que fazer? Os homens de bem e os que querem pesquisá-la são os que melhor a compreendem. Eu quero pesquisar, eu quero estudar. Se eu quero, eu vou avançar. Né? É questão da vontade. Está disponível para todos nós. Mas é a vontade aliada ao sentimento. Né? Mas a vontade aliada ao sentimento. Que só a vontade sem a compreensão, o conhecimento, né? Mas sem o sentimento, você não consegue. Aí ele vai no Ave Cristo, né? Na primeira parte, que chama Corações em Luz, capítulo 2. Que aí vai falar desse tipo de situação, né, de enfrentar um familiar assim diferente na relação conjugal. Quando existe uma diferença espiritual considerável, né, aí vai falar do quinto varro, que é um espírito mais moral mais elevado, e da Cíntia Júlia, que é sua esposa, né, e eles tinham um filhinho muito pequenininho, que era o Tassiano Varro, que era um bebezinho ainda, estava no colo, né? Pelo que eles contam. Quer falar da Cintia? Espera aí que eu não abri aqui, que eu perdi meu marcador, mas já achei. Acho que é 20. Deixa eu só ver se é aqui mesmo. Eu acho interessante porque ela realmente... E numa época, né? Porque ele queria que ela fosse com ele na catacumba, né? Ele queria levá-la à catacumba. Pensa bem, uma mulher que não acreditava, que não tinha crença, ir para a catacumba, eu acho que ele convidar já foi assim uma coisa que estranha, né? Porque aqui, ó, francamente, eu gostei do comentário que ela faz a respeito das catatumbas, né? Francamente, da última vez que te acompanhei as catatumbas, voltei aflita e desanimada, né? Haverá qualquer centro prático nas divagações que ouvimos? Por que arrostar com os perigos de um culto ilegal para somente insistir em desvarios da imaginação? Olha qual era a visão dela, né? A respeito de na tudo, época, né? uma mulher, né? Uma situação que uma mulher com um bebê era um risco, né? Muito grande, né?
Então ela já começa brava com ele, né? Aí ela Sim, fala, olha, não observas quanta modificação transparece do teu procedimento para comigo desde o início de tuas novas práticas? Depois de longas ausências da família, não regressas na posição do marido afetuoso de antes. Em vez de te reportares à nossa intimidade carinhosa, guardas o pensamento e a palavra em sucessos do culto abominável. Há tempos, afirmava Sabina que a perigosa mística de Jerusalém enfraquece os laços do amor que os nomes domésticos nos legaram, e disse-ia que esse Cristo te domina por dentro, afastando-se de mim. Então ela realmente estava assim muito brava, né? ela coloca ele como um vilão, né, da família, né? E isso é comum acontecer, né? A família achar que você, depois que você começou a frequentar, que você não liga mais, que você dá mais importância para as pessoas do centro, da igreja, que você faz coisas para pessoas de fora que você não faria, que você não faz para casa. Então, esse ciúme dela é bem assim, bem típico, né? Dela dizer que você gosta mais dos estranhos do que gosta do pessoal daqui de casa, que não é mais carinhoso com ela, que mudou de comportamento, que aquilo é perigoso, ainda por cima é ilegal, né? Então, ele vira, ele fala, né, o pivô dos dramas do relacionamento familiar. Ela coloca a culpa nele, né? E no cristianismo, né? Então, qual que é a intenção por Ele trás disso? chama ela de, fala, né, que ela é tola, né, obtergou o marido, preocupado. Poderás admitir que te possa esquecer? Onde reside o amor, senão no santuário do coração? Quero-te como sempre, és tudo em minha vida. Aí ela começa a chamar a atenção dele para os aspectos materiais, né? Mas e a dependência em que vivemos? Clamou Cíntia, descoroçoada. A pobreza é um espantalho. És empregado de Opílio e residimos numa casa que ele nos cede por favor. Por que não te arrojares tanto quanto meu primo no campo dos negócios, para que tenhamos também navios e escravos, palácios e chácaras? Acaso não te sentes humilhado ante a nossa posição de inferioridade? Quinto Varro estampou indisfarçável amargura no semblante calmo, afagou a linda cabeleira da esposa e objetou contrafeito. Por que motivo te agastares assim? Não apreciarás a nossa riqueza de caráter? Aí ele chamando a atenção de novo dela, né, para o lado espiritual. Conviria o favor da riqueza sobre a desgraça de tantos? Como reter escravos quando tentamos libertá-los? Estimaria ver-me em transações inconfessáveis com a perda de nossa consciência reta? Aí eu fiquei pensando assim, né? Aí depois ele fala também para ela esquecer das futilidades, né? E aí eu fiquei pensando assim, que tem muito de nós ainda está pagando, né? Esse preço, desvalorizando, né? A riqueza do caráter e a questão da consciência reta, né? Transações inconfessáveis, pensamento inconfessável, porque o que faz, constrói o nosso ser é justamente aonde o nosso pensamento, juntamente com o nosso sentimento, né? Será que tudo que a gente faz pode ser confessável ao outro? Pode vir à tona? Pode ficar claro? Ou isso talvez desmascarasse um pouco daquela persona que a gente tenta mostrar para o outro, né? E o que o mundo valoriza? Porque o Aloysio comentou muito isso, né? Até nós que somos espíritas deveríamos ter uma visão mais diferenciada, já que a gente tem esse conhecimento, mas será realmente que a gente já está Porque aí fazendo a o parente diferença? até fica falando assim, você não me ama mais, né? Não, você está mais interessado nas outras coisas, tal. Porque é um ciúme também, é porque é uma baixa autoestima.
Eu lembrei, e eu podia até ouvir alguém que colocou, aquele trecho do livro da Alice no País das Maravilhas, do livro Escola, que é interessante a conversa dele, da Alice com o coelho branco, que ela pergunta Uhum. assim, amas-me? Aí ele diz, não, não te amo. Aí ela franze a testa, né, junta as mãos, como fazia sempre que a sentia ferida. Aí o coelho branco fala, tá vendo? Agora vais começar a perguntar-te o que te torna tão imperfeito, o que fizeste de mal para que eu não consiga amar-te pelo menos um pouco. Sabes? É por essa razão que não posso te amar. Nem sempre serás amada ali. Haverá dias em que os outros estarão cansados e aborrecidos com a vida. Terão a cabeça nas nuvens e irão magoar-te. Porque as pessoas são assim. De algum modo, sempre acabam por ferir os sentimentos uns dos outros, seja por descuido, incompreensão ou conflitos consigo mesmos. Se tu não te amares ao menos um pouco, se não crias uma couraça de amor próprio, de felicidade ao redor do teu coração, os débeis dissabores causados pelos outros tornar-se-ão letais e destruir-te-ão. A primeira vez que te vi, fiz um pacto comigo mesmo. Evitarei amar-te até aprenderes a amar-te a ti mesmo. Acho tão bonito isso, né? Então Lindo, ele né? fala assim, te É amo? Você me ama? bonito. Não, não te amo, não. Como não me ama, né? Ai, tadinho de mim. Aí ele fala, ó, tá vendo? Eu prometi que não ia te amar, até que você se ame. Porque quando você se amar, você vai parar de fazer esses mimimi aí, É. né? Então, a gente tem, assim, esse cuidado, né? Eu assisti uma palestra de um pastor sobre esse assunto, que ele fala umas coisas interessantes. Ele fala que a gente tem a síndrome de Nazaré, de uma Nazaré, de uma familiaridade que não acolhe, que não aproxima, que manda recado, como os familiares de Jesus estão mandando, né? Que não ouve, porque se eles estivessem lá dentro, eles estavam ouvindo a palavra de Jesus. Então, com certeza, não estavam ouvindo, eles estavam do lado chamando para ele resolver alguma situação material, né? Manda chamar, manda recado, e manda nem é um recado, é uma ordem, né? Então achamos que a gente pode dar ideia, a gente acha que a gente pode, ah, não, que isso, gente, você tinha que ter feito essa coisa, não isso, aquilo, né? Então ele fala assim, olha, temos templos lotados de Marias e irmãos de Jesus, críticos, políticos que se dizem politicamente corretos, oportunistas preocupados com a preservação física, mas com pouco compromisso com a prática do evangelho. Então você pergunta, né? Quem é minha mãe? Né? Quem quer ser a mãe? Quem quer ser Maria? Né? Ele fala assim, ser o útero do evangelho. Podemos ser a Maria que disse sim ao anjo celeste, se dispondo imediatamente a fazer a vontade de Deus e a praticar o evangelho. O evangelho pode ser uma grande família. E aí ele diz assim, ó, todo servo é irmão de Jesus, porque lá em Romanos está escrito que somos todos herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo, sendo que Jesus é só o primogênito, mas nós somos irmãos dele, entre outros tantos. Todo homem pode ser mãe, todo servo pode ser irmão, todo irmão é filho de Deus, todo filho de Deus é servo dos homens. Então, quando Paulo nos diz no Evangelho, somos tudo para todos e para Deus. E Jesus está perguntando, quem aqui, independente de quem seja, quer ser minha mãe ou o meu irmão? Então, a gente sabe, por exemplo, que Chico sofreu tudo isso lá em Pedro Leopoldo, quando o grande questionamento que ele sofreu em família era como é que ele podia ter vendido tantos livros e morrer de fome e viver pobre. Né? Os parentes não entendiam aquele desapego e muitas vezes, a Luz ainda fala que muitos parentes não entendem ainda até hoje, às vezes até um parente espírita não entende que a pessoa tenha se ficado assim dessa forma, né? Mas ela caiu, mas ela voltou. Caiu. Eu Estou finalizei, voltando. já estava finalizando aqui. Eu tenho um monte de leitura, dava outra live, tá? Mas assim, realmente é muita, né? Eu É vou fazer, muita coisa, né, Jota? não tem mais uns minutinhos só? Tem um texto aqui que é interessante, que chama do livro Vozes do Grande Além, no Apólogo do André Luiz. É uma lição no Apólogo. Então ele conta a história de uma pessoa, né, de um homem que tinha três amigos.
e ele tinha que ir no fórum para se defender, ele estava na iminência de ser condenado. Então ele arruma 3 benfeitores, vai atrás de 3 benfeitores, amigos dele, para ajudar na defesa. Aí o primeiro é um arrogante, diz assim para ele: olha, a única coisa que eu posso te fazer é te dar uma roupa nova, para que você possa parecer digno diante do juiz. O segundo fica preocupado, mas diz que só vai poder levar ele até a porta. Ó, te leva até a porta do tribunal. Mas o terceiro fala assim: não, eu vou contigo, vou falar por você, vou te defender. E ele fala com tanta segurança, com tanta eloquência, diante da justiça, que o mísero suspeito foi absolvido com aprovação até dos acusadores. Aí ele vai falar o seguinte: nesse símbolo, temos a nossa própria história à frente da morte, ou seja, quando a gente chega diante da morte, que seria a condenação. Diante do sepulcro, somos chamados a exame na contabilidade divina. E todos recorremos àqueles que nos protegem. O primeiro amigo, aquele que falou que ia dar uma roupa nova, é o dinheiro, que nos garante as exéquias. O segundo, aquele que nos acompanhou até a porta do tribunal, é o mundo, representado na pessoa dos parentes, na presença das nossas afeições mais queridas, que seguem até a beira da sepultura. O terceiro, contudo, é o bem que nós praticamos, ele é a nossa defesa, que vai transformar-se em gênio tutelar dos nossos destinos, falando por nós, né? Em nós e por nós, diante da justiça. Consegue angariar-nos mais amplas oportunidades de serviço quando não nos conquista a plena liberação do espírito para a vida eterna. Então, são os nossos 3 amigos: o dinheiro, os parentes e as nossas ações. Mas o dinheiro só vai pagar o velório, os parentes vão nos acompanhar, mas o que vai nos defender mesmo lá diante da justiça divina é as nossas ações. Vamos finalizando ou você já? Já... Não, tá caindo de novo, Rita. Tá, vamos encerrar, né? Será que vai dar para você fazer a prece? Você está me escutando agora? Estou, escutando, estou, mas eu estava falando com você, estava tão paradinho que eu falei, congelou. Eu nem vi que você congelou. Não, congelou, tá. Não, está congelando. Deve ter sido o meu aqui. É porque está virando para a chuva, né? Deve ser isso. Aqui em casa agora está com isso, não sei. Então eu vou terminar também. Tem até umas perguntas do Livro dos Espíritos, uma outra mensagem que eu tinha, mas chegou no nosso horário, né? Uhum. Aí eu vou encerrar com uma poesia também, é Palavras ao Semeador. É da Carmen Siniga. Cultiva o bem e a paz na própria lida. O mundo é um campo imenso, aberto à vida. Plantarás, colherás. Tudo será depois como escolhemos. O charco mais profundo ou os céus supremos, a alegria ou a tristeza, a guerra ou a paz. Repara em torno de teus pés a glória que te enriquece a senda transitória. É a seara de luz daqueles que, ajudando e abrindo os braços, traçaram por amor para os teus passos o roteiro da fé que te conduz. A luta é a escada enorme em que te elevas, além do sofrimento, além das trevas. É o buril da aflição que a golpes de amargura te atormenta em toda a parte. É a santa ferramenta que aprimora e redime o coração. Não te detenhas, crê, ama e confia. Depois da noite, há sempre um novo dia. Louva o eterno esplendor, e embora o gelo e a sombra serve e espera, semeia agora a excelsa primavera dos teus sonhos de amor. A vida que te segue e te rodeia é a greva sempre ativa e sempre cheia de princípios do bem. Cultivando a bondade doce e pura, acolherás os pomos da ventura, aqui, agora e além. Aprende sem repouso e ama servindo, e o teu futuro brilhará mais lindo na beleza real.
Faze jorrar o sol que te ilumina e ceifarás mais tarde a luz divina na seara imortal. Uma semana de muita paz aí para todos mais para nós. todos nós. E abençoa, Senhor, as famílias, além e a minha também. E a minha também. Beijão para todos nós. Até semana, se Deus quiser. Até semana que vem, se Deus quiser.